Gostaria de ver Calleri, Luciano e Galopo. E mais 8. E mais 8. Sobraram 8. E por que não? Pergunto eu. Então, outro que não pode sair do time no momento, o Wellington Rato. Muito bem, um dos jogadores mais regulares nessa temporada, até porque teve oportunidade em todos os jogos. Se firmou no time titular. Então, o Wellington Rato já não sai. O Rogério, desde o ano passado, cobra pelo menos um jogador de velocidade. Hoje ele tem opções por ali. O David, o Pedrinho, que entrou mais uma vez bem. Então, já ele precisa usar esses caras. Não tem lugar para todo mundo. Então, não tem lugar para todo mundo. E pensando que não tem lugar para todo mundo, hoje quem está melhor, Galopo ou Luciano? Pensando esse jogador que vai encostar nos homens de frente. O Galopo tem se destacado mais, mas o Luciano tem jogado bem. Eu vejo que o Luciano oscila muito ainda. O Luciano tem partidas em que aparece de fato, em que é protagonista, mas outras ele some, não consegue ter essa constância necessária, algo que o Rogério até cobrava do Galopo. O Rogério, quando diz, é mérito nosso também por ter dado oportunidade ao Galopo. Para mim, é mais mérito do Galopo do que do Ceni essa fase atual. Essa fase acontece porque o jogador soube entender as exigências do time, está fazendo a parte dele. Ele não pode mudar a cabeça do treinador? Em que sentido? E aí eu junto outra pergunta. Galopo e Luciano podem jogar juntos? Podem. E outra, o Ceni queria jogadores de velocidade. Perfeito, a estratégia dele, o pensamento dele. Esses jogadores chegaram, principalmente Pedrinho e David. Ele não pode mudar? E de repente, vieram os que eu queria, só que tem outro aqui que não é de velocidade, está ajudando mais o time, eu vou jogar com ele. Ele é meu titular ao lado do Luciano. É possível? Não, é possível os dois jogarem juntos, não é nada, não há um impeditivo, mas pela forma do Galopo jogar, e é um jogador que precisa de alguma compensação. Ele vai te dar a criação, mas não é um jogador que vai se dedicar ali na marcação como outros caras ou volantes que poderiam atuar ali. O Nestor, por exemplo, que tem sido muito cobrado. Mas para você criar uma compensação a Calleri, a Luciano e a Galopo, já fica mais difícil. E você corre o risco ainda de perder a intensidade, a profundidade pelos lados, algo que o São Paulo sentiu falta no ano passado. Então, nesse momento, eu consideraria o time com esse armador, eu consideraria o Galopo na posição muito parecida com a do Luciano, encostando no Calleri, tendo possibilidade de jogar perto do gol. E para isso, se o Luciano não entregar uma sequência de fato, voltar a ser regular, voltar a ser um jogador de fato protagonista no São Paulo, eu não vejo que é um dilema, um grande problema barrar o Luciano virar uma alternativa. E até passa a ser um luxo para o São Paulo, contar com um jogador da qualidade dele no banco. Mas hoje o momento é mais do Galopo do que do Luciano, e eu ainda privilegiaria. O Rato, para mim, não sai do time, eu ainda manteria um jogador de velocidade pela esquerda, no caso seria o David. Tem alguns jogadores que, na teoria, não sairiam do time. O Wellington Rato, o Calleri por tudo que representa. E aí você tem o Rafael, que veio, o goleiro, e está dando uma certa segurança nesse início de temporada. Ele não, por enquanto, ele ainda não deu aquele vacilo que a gente já vê acontecendo no São Paulo quando tem a expectativa de um goleiro assumir o protagonismo quando precisa. E aí você tem o Galopo, que vem fazendo uma boa partida. O Nestor, para mim, é o grande ponto do desequilíbrio do São Paulo. Na verdade, o meio-campo do São Paulo é o grande fator de desequilíbrio. Ontem ficou muito evidente que o São Paulo, quando afasta as linhas, veio o primeiro volante, que era o Mendes, ele abria pelo lado direito para fazer uma saída de 3. E aí você tinha dificuldade, porque o Gabriel Neves espetava demais, o Nestor espetava demais, ficava um buraco no sistema de criação do São Paulo. E o Nestor está numa rotação onde, para ele, as coisas não acontecem. Ele falha ali num lance, ele não consegue um chute, ele faz e ele está sentindo. Então é um trabalho aí também pouco pelo São Paulo, mas já fez mais do que fez pelo Inter. Nossa! Pelo Inter ele não fez nada. Os números dele são horrorosos. Pelo Inter ele não fez absolutamente nada. Ele não está aí por causa da passagem pelo Inter, ele está aí por causa da parceria com o Rogério no Fortaleza. Sim, claro. Agora, o preocupante do caso do Luciano, eu até acho, Brelha, que o Luciano não é jogador de regularidade. O Luciano é um jogador que você pensa 2 vezes em tirar, porque justamente em partidas que ele não está fazendo nada, ele acaba aparecendo e sendo decisivo. Contra a Portuguesa foi assim. Ele estava simplesmente ausente naquele jogo e ele abre uma boa vitória. Então, é essa pulga que fica atrás da orelha em relação ao Luciano, inclusive por parte da torcida. A torcida do São Paulo sabe que ele entrega,
Mas o forte dele não é regularidade. Agora, para jogar ele e o Galopo juntos, você sacrifica o cara de lado. Eu acho que é aí que o Rogério Vai ser difícil isso acontecer, né? É difícil ele se desprender disso. Empolgou? Demais. Eu também achei. Melhor. É o Brunelli, desculpa, Brunelli, amigo. Empolgou, hein, Brunelli? Jogou bem o tricolor ontem, mas melhor que o do Flamengo? Não é, não. Mas o São Paulo pode formar um bom meio-campo. Luan voltando agora, para mim, ele dando encaixe, dando pegada ali no meio com o Mendes, pode ser uma dupla excelente de volantes para dar essa segurança maior para o time. Jogadores que marcam, jogadores com mais pegada. E aí você pode ter o Galopo, eventualmente jogando junto com o Luciano, mas precisa criar essa compensação. Não dá para pensar, vamos ter um time ofensivo, um time que jogue com o Caleri, com o Luciano, com o Galopo, sem pensar nessa recomposição, no sistema defensivo, que o treinador também vai ser cobrado. Muito legal, ganhou de 5-1 da Inter de Limeira, mas quando pegar um time mais qualificado, dando esses espaços, vai sofrer mais lá atrás. Então precisa pensar num sistema que proteja um pouco mais a defesa, e eu vejo que o Luan, na ponta dos cascos, retomando fisicamente, é a dupla ideal com o Mendes. Luan, Mendes, Galopo, Pedrinho, Caleri e David. Esse é o time que você pensou? Não, eu encaixaria o Galopo. O Galopo, você pode jogar com o Galopo fechando o meio, o Wellington Rato, Pedrinho ou o David e o Caleri. Tem Wellington Rato. Não tem lugar para todo mundo, não. São só 11 que jogam. Mas o Mendes é a primeira camisa que eu dava nesse meio. Mas que bom, né, pro Rogério Ceni. É uma perspectiva diferente do que se tinha até pelo início da temporada, o planejamento, olhando os jogadores que saíram, havia uma incerteza. Acho que as expectativas são diferentes após esse início de temporada do São Paulo. Vamos eleger o gol mais bonito da goleada do Tricolor por 5-1. Segundo o nosso amigo ali, fã de esportes, era melhor... Estava resolvido já. Rodrigo ficou quase. Não, pra você ter uma ideia, ontem o São Paulo tem 3 laterais, os 3 fora. 3 fora. Aí jogou o no caso Natan. do Orejuela, O lateral direito são 4 fora, né? No Orejuela, acho que... o Moreira, Vigor Tem o Moreira Vinícius... também. Você colocar o Moreira? O Orejuela, no caso, é reforço, né? Mas aí... Não queria falar. O Rodrigo Saiu, me mandou né? essa... Foi mais forte. E o que acontece é que, nesse caso do São Paulo, você começa a olhar algumas soluções. Você vê que os meninos estão jogando bem à vontade. O Caio Paulista... Que fez o gol, você vê que ele já tá... Cara, ele ganha... É natural você chegar e se sentir um pouco tímido ainda quando é garoto, mesmo indo de outro time ou saindo da base. Você vai pegando o corpo, vai ganhando, vai ficando mais à vontade. Por isso que eu também concordo com o Zé sobre soluções e esse ranking. E ainda tem o Corinthians com a situação do Renato Augusto, que é o pilar. Quando ele não joga, o time não respondeu bem ainda. Então, acho que a vantagem que o Corinthians tem sobre o São Paulo é no DM. Porque o Rogério... E olha, mesmo no mata-mata do Paulista, o São Paulo vai chegar com muita gente fora. Alguns jogadores vão voltar no mata-mata do Paulista, mas muitos não vão voltar. Né? E alguns vão precisar de tempo de adaptação para adquirir a melhor forma física. Mas tanto para o São Paulo como o Corinthians, esses jogadores que estão fora, precisa ver como eles irão voltar. O próprio Maicon, por exemplo. O Maicon, eu acho que vai dar um upgrade, né, no meio-campo do Sim, sem dúvida. Corinthians, porque ele é bom jogador. Mas como ele vai voltar? Quanto tempo ele vai precisar para entrar no ritmo do jogo? Sim. Porque você faz preparação física, né? Você tem aquela transição, campo, Tem bola, uma readaptação, né? E jogo. Nós estamos vendo o Paulinho, um tempão, 8 meses fora. Voltando aos pouquinhos também. Aos pouquinhos. Ele mesmo falando, primeiro jogo estava com receio, segundo jogo já estou com menos medo, menos... Então isso leva um tempo. Só uma coisinha aqui, Bubu, é bom de destacar. Nestor e Pablo Maia, que vivem em crise com a torcida em crise com eles. O São Paulino aqui estava no jogo ontem? Foi no jogo? Com a Van, não? Foi com a Van? Não foi com a Van, mas em breve será convidado para a Van. Ele está cada vez mais capacitado a entrar na Van. Está ficando à vontade. Está ficando à vontade. Então é o seguinte... Ele disse que no gol do Pablo Maia, o torcedor estava xingando o Pablo Maia no jogo. O Pablo Maia meteu aquele golaço, o cara não comemorou. O cara não comemorou o gol porque foi o Pablo Maia que fez. E o Nestor, na hora da escalação e tal, Rodrigo Nestor, aí todo mundo, não sei o que, Galopo, Caleri, Rodrigo Nestor. Então tá aí, né, galera? São Paulo é a segunda força aí. Eu acho que realmente o Palmeiras tá assim, porque tem mais investimento, tem mais peças diferenciadas no elenco e tal.
São Paulo e Corinthians, eu acho que o São Paulo tá, mesmo que perdeu pro Corinthians o clássico, o São Paulo tá um pouco na frente do Corinthians, assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o Santos tá abaixo até do Bragantino, tá? Mas dá pro São Paulo ser campeão paulista. O São Paulo tá 4 pontos do Palmeiras. Se o São Paulo pega a classificação geral, todos os segundos jogos vai ser no Morumbi. E isso é muito importante no campeonato, nos clássicos paulistas, né? Quem é mandante tem boas vantagens, né? Então eu acho que o São Paulo tá assim no caminho certo. Eu gostei das últimas atuações do São Paulo. Contra o Inter de Limeira, né? Contra o Palmeiras jogou muito bem. Contra o Corinthians no segundo tempo dominou, né? Por mais que no primeiro tempo o Orejuela fez aquelas cagadas, né? Massacrou o Santos. Então a gente tá no caminho certo. Eu quero saber qual a opinião de vocês. Muito obrigado. Quase 30 mil visualizações no último vídeo. Valeu, galera. Vocês estão colaborando, ajudando aí, né? Com o canal. Vai ajudar assim, a melhoria do canal também, né? Se puder se inscrever, deixar o like, vai ajudar muito. E comentem a opinião de vocês. Vamos debater junto aí nos comentários. Valeu? Todos querem para ESPN Brasil. O link da ESPN Brasil na descrição, galera. Valeu? É nóis. Vamos, São Paulo!